Estreia com derrota na Copa do Nordeste em semana de clássico com o jogo do Baiano no meio. Em que essa falta de gols na estreia pode afetar a moral do Esporte Clube Bahia? Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o canal de torcedor para torcedor, o primeiro canal de mídia independente da nação tricolor. E eu peço gentilmente e humildemente o seu like, porque o like é o que me ajuda a fortalecer, a divulgar o vídeo para as pessoas. Inscreva-se, a meta é 21 mil inscritos até o jogo do clássico no dia 29. A gente vai ter muita coisa aí para poder conversar do jogo do dia 29 contra o Esporte Clube Vitória. E a gente já estreou não muito bem nessa Copa do Nordeste, fomos derrotados mais uma vez fora de casa contra o Sampaio Corrêa, que é um time que a gente não ganha há 60 anos. Eu nunca vi o Bahia ganhar. Embora você aí no campo dos comentários diga assim: ah, mas você viu futebol sem inventado, mas nunca viu o Bahia ganhar do Sampaio Corrêa lá no Maranhão. E eu trago aqui para poder me ajudar e fazer uma collab bacana, Vitor Torres, do Sou Mais Bahia, e a gente vai conversar um pouco sobre o que justamente o Paiva fala nessa coletiva, e não só na coletiva, né? E o que Vitor, bom dia. É um vídeo que sai logo pela manhã, o primeiro vídeo para deixar você bem informado. Mas o que a gente pode esperar dessa semana pós-perda? Isso tinha que acontecer em algum momento e que talvez a gente possa dizer assim, que bom que foi agora, não é mesmo? Bom dia, né, a todo mundo que está aqui acompanhando a nossa collab. Conteúdo diferente sempre é bom, né? O João também já participou de algumas collabs lá e quem sabe a gente vai reforçar ainda mais isso agora em 2023. Mas é bom falar sobre esse assunto, João, porque falar de uma derrota e falar de uma derrota do Bahia, do Grupo City, do Bahia da SAF, ou de seja lá o que as pessoas queiram chamar, é falar muito da moral do torcedor também, né? A gente queria que nesse início de competição o Bahia fosse invicto o quanto ele pudesse, né? Durante o período maior, né? Mas infelizmente ou felizmente, como você falou, aconteceu agora no início. E eu acho que é bem pertinente o vídeo que você está fazendo e, sobretudo, a análise que a gente vai fazer aqui com relação a essa questão da moral mesmo. A moral do torcedor que o torcedor tem e pode ter essa razão, né, de estar lá em cima, no topo, de achar que o time é o melhor, que dessa vez vai, né, e que a gente não vai sofrer tanto e tudo mais. Mas no fundo, todo mundo sabe que as coisas acontecem no futebol de uma maneira como a gente às vezes não espera, né? E aconteceu, no meu entendimento, feliz que tenha acontecido agora para a gente corrigir, porque vem aí um jogo do meio de semana que vai ser desgastante, né? Querendo ou não, é uma viagem. Vai ter essa mescla de e deverá ter, né, mescla de jogadores ali no time principal e no banco também, mas sobretudo por conta, né, do Bavi, né, do clássico. Ah, Vitor, mas o time do Vitória tá mal, né, tá indo de mal a pior, enfim, mas é nesse momento em que a crise para o outro lado torna-se maior ainda, né, porque já havia, né, a projeção de que a gente entra como favorito para esse clássico. E se imagine se a gente perde, né? Deus me livre e guarde, já batendo na madeira aqui. Seria um caos que iria reverter, né? De um lado para o outro. E tudo que a gente menos quer nesse momento é não ter tranquilidade para poder efetuar, né, as coisas da melhor maneira possível, como o João mesmo disse. E é importante a gente ressaltar o seguinte: a postura de Paiva na coletiva. Ele inicia a coletiva chateado, triste, moribundo, irritado com as coisas que aconteceram no jogo. A gente perdeu um pênalti. A gente perdeu, para além do pênalti, uma chance muito clara na sequência. E a gente tomou um gol onde a equipe do adversário ganhou o presentão do nosso goleiro e ele não culpou, ele não elencou culpa. Isso me deixa, mais uma vez, me deixa surpreso, me deixa feliz, me deixa tranquilo, me deixa esperançoso, porque ele não destruiu o balneário, ele não destruiu o que ele chama de balneário, né? E aí o costume de jogar FM traz essa linguagem. Ele não destruiu o ambiente da equipe dele. O goleiro falhou? Falhou. Ah, o Mugni perdeu o pênalti? Perdeu o pênalti. Ah, o Everaldo não estava nos seus melhores dias? Não estava nos seus melhores dias. Mas é o começo de um trabalho. Vitor, não dá para a gente fazer terra arrasada olhando de maneira macro, porque a gente fez 7 gols em 4 jogos, ganhamos 3 jogos em 4 e
e temos um padrão de jogo, o que difere de todos esses últimos anos que a gente começou até aqui, Vitor. Sim, João, e ele começa a entrevista coletiva dele, né, falando que ele ficou triste e zangado, e eu acho que as palavras foram bem empregadas, assim, porque de verdade ele ficou triste, obviamente, pelo resultado, ficou zangado pelas oportunidades perdidas, e a conclusão é de que ele percebeu que o time dele continuou jogando no padrão que ele queria, se adaptou em alguns momentos, né, mas não conseguiu êxito, que é a gente treina, 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 vai para o jogo e espera que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que a gente treinou para poder vencer. E acabou não acontecendo. E aí ele vem com a justificativa do erro, né, do goleiro e do Marcos Felipe, e ele diz que é o estilo de jogo, né, que se adotou no Bahia, de jogar com linhas altas, de ter esse potencial erro que pode acontecer, mas que o trabalho está sendo feito para poder diminuir esses riscos. Posso estar sendo completamente louco aqui na minha análise, mas, por exemplo, o cara que está no circo que engole espada ou que cospe fogo, o cara está lidando com a periculosidade. O que difere o cara que faz isso, sei lá, de repente no sinal e o cara que faz isso lá no circo de Solé? Os dois têm o mesmo risco, só que a probabilidade de acontecer uma coisa pior com quem treina, com quem se qualifica, com quem se profissionaliza, é muito menor, né? Aquele cara tá assistido, se caso de algum problema ele vai estar ali, alguém para orientar, e é mais ou menos essa analogia que eu quero fazer com o Bahia. A gente tem um estilo de jogo que requer que isso aconteça, que o risco aconteça, mas a gente tem que diminuir cada vez mais o risco, e é exatamente isso que ele falou, né? De que há um risco, mas que ele não quer culpar o goleiro, né, que ele percebe que de repente é um erro dele, que ele precisa trabalhar melhor isso, e a gente percebe. Inclusive, vou até, né, falar aqui, confessar para vocês uma conversa que eu tive com o Rian Carlos. Ele falou: poxa, Vitor, realmente o sistema é diferente de tudo que a gente já viu aqui, jogar com a linha alta. É realmente muito difícil e um erro pode ocasionar num gol. Foi o que aconteceu na Arena Fonte Nova, foi o que aconteceu hoje. E ele diz que os jogadores compraram e que eles vão trabalhar o máximo para poder tentar fazer com que esteja alinhado. Então, assim, o mesmo risco que a gente corre podendo ter um cara que sai na frente do gol é o mesmo risco que o cara que quer sair à frente do gol pode correr com essa linha alta. Se você parar para pegar os últimos números do Bahia, com esse estilo de defesa alta, ele deixou pelo menos todos os times no máximo, no mínimo aí 3, 4 vezes impedidos por jogo, o que significa dizer que a gente está sofrendo cada vez menos riscos por isso. Agora há um preço a se pagar por isso, né? E esse preço está na cobrança, está na exigência, está no treinamento, está no aprimoramento que tem que acontecer, e eu acho que essa é a cobrança que a gente tem que fazer, não é simplesmente largar de mão porque a primeira oportunidade que veio deu errado. Não, é aprimorar. Se tem dado certo em alguns aspectos e tem errado em outros, por que não tentar equilibrar isso e fazer com que essa estratégia seja melhor para a gente, né? Então, eu gosto e espero que o Bahia aprimore e que não abandone na primeira falha. Eu acredito muito nisso. E assim, eu digo sempre, é como a gente tiver um prato, para fazer um prato com os melhores ingredientes e apresentar uma porcaria. Eu quero sempre vencer. Eu vou querer sempre vencer. Eu acho que a ideia da gente dizer jogamos bem, mas perdemos o jogo, ela é ineficaz. Para além disso, eu também não vou plantar terra arrasada porque perdeu um jogo jogando bem. Acho que a gente tem que ter paciência, claro. O torcedor, e falando enquanto torcedor, quer sempre vencer. Quer ver o seu time triunfar e quer ver seu time nos lugares altos. Vão ocorrer derrotas, eu entendo isso normalmente. Mas o problema é que quando a gente entra na partida para analisar o jogo de maneira micro, a gente vê que a gente precisava de mais frieza, precisava de mais tranquilidade, precisava de mais sangue frio para matar o jogo, e a gente não teve. A gente, por algumas vezes, caiu na pressão do pessoal do Sampaio, na catimba, naquele mise-en-scène que eles sabem fazer bem, que é segurar a bola, fazer raiva. Daniel tomou cartão por causa disso, Acevedo tomou cartão por causa disso, o próprio zagueiro, o Vitor Hugo, tomou cartão por causa disso, numa primeira bola, dando uma tapa no cara do Sampaio, desnecessária. Então a gente já entrou pilhado. Eu acho que se a gente entrasse com os níveis mais baixos, com a cabeça no lugar, a gente poderia vencer o jogo. Mas, Vitor, quarta-feira a gente já tem jogo contra a Jacobinense. O que esperar desse Bahia? É isso, João. Eu já tinha feito um vídeo na semana passada, né, falando sobre essa questão de precisar ganhar esse jogo da Copa do Nordeste para chegar no compromisso, né, contra o Vitória, né, embora, de novo, não seja um time que vai nos colocar à prova caso a gente
vença, ou enfim, caso perca, aí vai ser ruim, né? Porque tem aquele fator de eu ter te dito que inverte os valores. Né? O que é ruim passa a ser bom, o que é bom passa a ser ruim, enfim, e isso pode nos atrapalhar um pouco. Né? Embora, de novo, eu concorde com algumas pessoas que é um time que está desorganizado, no caso o time do Vitória é um time que não vem muito bem, que perdeu uma de 4-1, empatou outra de 1-1, mas clássico é clássico e ninguém quer perder. E é num momento como esse que, de novo, se o título do vídeo fala sobre moral do jogador, moral do Bahia e como isso pode afetar, esse é o momento de não deixar com que a cabeça esquente, né? Que a gente vá realmente para um jogo do meio de semana mesclado e aí a gente vai ter que improvisar, não tem jeito, o calendário é muito apertado. Joga-se agora domingo e já tem jogo quarta-feira, então são poucos dias de recuperação, embora né, nos últimos tempos a gente esteja treinando em dias que costumeiramente a gente não costumava treinar, né? Isso é muito bom, porque está se criando um novo hábito, uma nova maneira de se comportar dentro do Bahia, mais profissional, né, e talvez mais assistida, o que é bom. Mas eu espero um jogo tranquilo, né, lá em Feira de Santana, apesar de eu achar que realmente é um lugar hostil, assim, no sentido de jogo, sempre é muito difícil jogar lá, contra qualquer time que a gente vai enfrentar, né, já foi assim contra o Atlético de Alagoinhas, que a gente também jogou lá, já jogamos lá contra outros times que também foi uma dor de cabeça, né, mas, assim, espero que a gente consiga administrar bem o jogo, recupere alguma coisa dessa moral perdida no jogo de ontem para esse jogo de meio de semana, e aí sim, se prepare de espírito, de alma, de chuteira, do que quer que seja, para ir com o futebol na ponta dos cascos e ir com muita dignidade para poder jogar um clássico, que há algum tempo, né, João? Inclusive, já não é um clássico que chama tanta atenção. Dessa vez eu acho que ganha um contorno diferente pela circunstância de ser um Bahia City, pela circunstância do Vitória não estar muito bem, pela circunstância né, da gente ter perdido uma partida na Copa do Nordeste e já ter que se provar jogo após jogo para poder dar a volta por cima. Não tem tempo para poder lamentar. Pelo contrário, fazer a curadoria das coisas que deram certo, continuar e reforçar e das erradas corrigir. Agora é o momento de fazer isso. É por aí. Bahia e Jacobinense, quarta-feira, 21h30, estádio Arena Cajueiro. Informações sobre ingresso. O valor do ingresso na Arena Cajueiro será para o visitante de R$ 50. E aí eu vejo uma galera reclamando no Twitter porque tava lá todos os jogos para visitante eram R$ 20 e agora, como é o Bahia, eles aumentaram o ingresso para R$ 50. Deixa aí o seu like, se inscreva, compartilhe, vai lá no Sou Mais Bahia, dá também a moral e se inscreve no Sou Mais Bahia, se inscreve no SMB Lives e tamo junto. A gente se vê mais tarde com um vídeo ou provavelmente uma live. Tamo junto, o nome do Peixe é Pinote e eu fui. Tchau, tchau.